A rejeição mente para você e você acreditou. E hoje você vai descobrir por que ela te machucou mais do que deveria. E por que, ironicamente, ela pode ser o maior ponto de virada da sua vida. É estranho, né? Como um sumiço do nada, uma conversa fria, um relacionamento que implode, uma porta que se fecha. Tudo isso pode fazer você acreditar que perdeu valor. Mas aqui vai a parte polêmica. A rejeição não te diminuiu. Ela só revelou uma história que você vinha carregando por dentro. E é exatamente essa história que a filosofia estoica pode te ajudar a reescrever. Marco Aurélio dizia que nada externo tem o poder de te ferir sem a sua permissão. É um choque ouvir isso quando você está sofrendo, mas é justamente esse choque que começa a te libertar. Porque a rejeição não define quem você é. Ela apenas ilumina onde você ainda se abandona, onde você entrega seu valor, onde sua força está adormecida. E ao longo deste vídeo, você vai perceber que cada não que você recebeu tinha uma camada oculta. A liberdade que você não via, a força que você não sentia, o caminho que você não teria coragem de seguir e o valor que você achava que tinha perdido. E tem mais. No final dessas 10 lições, eu vou te mostrar a verdade mais importante sobre rejeição. A verdade que quase ninguém descobre, mas que muda tudo no instante em que você entende. Então respira fundo, porque a primeira lição já chega com um impacto daqueles. E antes de entrarmos nela, tem algo que você precisa ouvir. A rejeição, por mais que doa, sempre te revela algo que você não estava pronto para admitir. Lição 1. Rejeição é um mestre disfarçado. Você já se sentiu rejeitado de um jeito que parecia atravessar o peito? Aquele momento em que alguém te ignora, te troca ou simplesmente não te escolhe. E a sua mente começa a repetir que você não é suficiente. É um tipo de dor que ninguém vê, mas que drena silenciosamente sua confiança. E quando você tenta seguir em frente, a sensação volta como um lembrete cruel. A rejeição faz até a pessoa mais forte se questionar. Mas o curioso é que essa mesma dor é o ponto onde começa o seu desenvolvimento pessoal de verdade. O que Marco Aurélio e outros mestres do estoicismo percebiam é que a rejeição não fala sobre o seu valor, mas sobre a natureza das coisas. Eles entendiam que quando alguém te diz não, isso é apenas uma opinião, não um decreto sobre quem você é. A mente, porém, transforma opinião em sentença. E é aí que o estoicismo entra como um farol. Ele te mostra que a rejeição é só um filtro que destaca o que já estava escondido dentro de você. Às vezes, é a vida te empurrando para um caminho onde você finalmente se enxerga sem depender do olhar de ninguém. A partir de hoje, quando a rejeição aparecer, respire fundo e pratique isso. Observe sua reação antes de acreditar nela. Se alguém não te escolheu, diga mentalmente: isso é opinião, não fato. Depois escreva, nem que seja no bloco de notas do celular. O que essa situação está tentando me ensinar sobre mim? Essa pergunta quebra o padrão emocional automático. É uma prática simples de desenvolvimento pessoal, mas poderosa para quem quer transformar dor em força. É assim que você começa a lidar com a rejeição de um jeito que te devolve o controle. E conforme você começa a enxergar tudo isso com mais clareza, algo curioso acontece. A rejeição, que antes te destruía, passa a revelar partes suas que estavam adormecidas. E é justamente nesse ponto que uma virada ainda mais profunda começa, porque existe uma força dentro de você que só aparece quando alguém te nega algo. E é exatamente essa força oculta que vamos revelar na próxima lição. Lição 2. Rejeição é um professor duro, mas justo. Você já passou por aquela situação em que a rejeição chega como um golpe inesperado, quase como se a vida tivesse decidido testar a sua resistência no pior momento possível? É aquela sensação de queda livre.
Você tenta se apoiar em algo, mas nada segura. E aí vem o pensamento destrutivo. Por que sempre comigo? A verdade é que rejeição dói, porque expõe fragilidades que a gente tenta esconder até de nós mesmos. Mas por mais cruel que pareça, é justamente essa dor que abre espaço para um crescimento que você não teria se tudo tivesse dado certo. Os estoicos, especialmente aqueles que seguiam a lógica de Marco Aurélio, enxergavam a rejeição como parte da natureza, algo inevitável, mas transformador. Eles acreditavam que o que está no caminho torna-se o caminho, e poucas coisas ilustram isso tão bem quanto ser rejeitado. Para o estoicismo, a rejeição não é punição, é um mestre exigente. Ela não te elogia, não te conforta e não te poupa, mas ela te mostra exatamente onde você ainda precisa crescer. É como se a vida estivesse te dizendo, aqui é onde você se fortalece. E esse entendimento muda tudo. A partir de hoje, quando você sentir a pontada da rejeição, faça um pequeno exercício estoico. Antes de reagir, pergunte a si mesmo, o que isso está tentando treinar em mim? Talvez seja paciência, talvez seja autoconfiança, talvez seja aprender a não depender tanto da aprovação externa. Depois, anote o que você percebeu, nem que seja uma frase rápida. Você também pode praticar o seguinte: ao sentir o impacto emocional, coloque a mão no peito e diga mentalmente, isso é treino, não sentença. Essa simples atitude muda o significado da dor e transforma o golpe em ferramenta. E quando essa nova visão começa a se firmar, você percebe algo libertador. A rejeição não veio para te destruir, mas para afiar sua alma. Ela te força a encontrar dentro de si forças que você nunca teria descoberto se tudo tivesse acontecido do jeito que você queria. E, curiosamente, é nesse ponto de virada que outra verdade profunda surge, uma que mostra como a rejeição pode revelar a sua liberdade interior, algo que vamos destravar na próxima lição. Lição 3. Rejeição expõe sua liberdade. Você já se pegou preso à necessidade de agradar alguém, como se a aprovação dessa pessoa fosse o ar que você respira? E quando a rejeição vem, parece que o chão abre e você cai num vazio emocional que te obriga a encarar tudo o que vinha evitando. É como se, de repente, você percebesse o quanto estava dependente do olhar do outro para se sentir seguro. Essa sensação é brutal, porque revela uma prisão invisível, a prisão da necessidade de aprovação. A rejeição apenas ilumina o que já estava aí dentro. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, entendiam que a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de buscar validação externa. Eles não viam a rejeição como um ataque, mas como um lembrete de que ninguém controla sua essência além de você. Quando alguém te rejeita, essa pessoa não está tirando algo que te pertence. Ela está apenas deixando claro que você estava se apoiando num pilar que nunca foi seu. E essa percepção é profundamente estoica. Você não é dono das escolhas dos outros, mas é dono absoluto da forma como interpreta essas escolhas. A partir de hoje, quando você sentir que a rejeição te apertou por dentro, faça um exercício rápido. Coloque a mão no estômago, respire fundo e repita mentalmente: eu não preciso ser escolhido para ser livre. Depois observe onde na sua vida você estava entregando seu poder emocional. Pergunte-se, em qual área eu estava dependendo demais da opinião de alguém? Anote isso. Essa prática simples devolve clareza e te desamarra de expectativas invisíveis. É uma forma prática de desenvolvimento pessoal que dissolve a ilusão de que você precisa da aprovação do outro para viver em paz. E quando essa liberdade começa a surgir dentro de você, tudo muda. A rejeição, que antes parecia um castigo, vira um portal para recuperar partes suas que estavam presas em mãos erradas.
E é justamente nesse ponto que uma nova revelação aparece, porque a rejeição, além de libertar, também desperta uma força criativa que você nem sabia que tinha, e isso te espera na próxima lição. Lição 4. Rejeição desperta sua grande obra. Você já viveu uma rejeição tão forte que parecia arrancar um pedaço seu? Aquele momento que deixa um buraco no peito e faz você pensar: por que isso justo agora? Essa dor é cruel, silenciosa, mas ela sempre traz um recado escondido. E deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas percebem. Muitas das maiores viradas da vida começam exatamente nesse tipo de queda. Se isso já aconteceu com você, comenta um "já senti isso", para eu entender que essa mensagem está chegando onde precisa chegar. E fica aqui comigo, porque no final dessa jornada eu vou te revelar a lição mais poderosa sobre rejeição. Aquela que ninguém te conta, mas que muda tudo. Os estoicos enxergavam um padrão que a maioria ignora. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu Meditações em meio a guerras, conflitos internos, crises e perdas. Ele estava cercado por rejeição da vida por todos os lados. Mas olha o que ele fez com isso. Transformou caos em clareza, dor em filosofia, queda em grandeza. Para o estoicismo, a rejeição não é castigo, é porta. Uma porta que só abre quando tudo o que era confortável desaba. E é nesse momento que você tem a chance de descobrir a obra que só você pode criar. A partir de hoje, quando a rejeição bater, faça um exercício simples e transformador. Pergunte-se: se essa dor fosse matéria-prima, no que ela poderia se transformar? Pode ser um projeto que você vem adiando, um recomeço que você evita, ou até uma força interior que você nunca acessou. Escreva no celular: essa dor está me empurrando para qual direção? Isso muda completamente o significado da situação. E eu quero saber: qual foi a rejeição que te empurrou para a sua melhor fase, mesmo que você só tenha percebido isso depois? Comenta aí. Sua história pode ajudar alguém. E quando essa ficha cai, você enxerga algo que poucas pessoas percebem. A rejeição não removeu algo valioso da sua vida. Ela removeu o que te atrasava, o que rasgava sua energia, o que te diminuía. E agora começa uma fase onde você não precisa mais carregar o que era falso. E segura essa. Na próxima lição, eu vou te mostrar como a rejeição funciona como um filtro poderoso que revela quem realmente merece estar na sua vida. E isso, sinceramente, vai virar uma chave enorme dentro de você. Lição 5. Rejeição filtra a autenticidade. Você já sentiu que estava se esforçando demais para ser aceito? Quase como se estivesse vestindo uma versão editada de você mesmo só para não ser rejeitado? É aquela sensação estranha de estar presente, mas não estar inteiro. E quando a rejeição finalmente acontece, dói, mas também expõe o quanto você vinha se afastando da própria verdade. É desconfortável admitir isso, mas muitos dos nossos relacionamentos, escolhas e até hábitos se sustentam em aparências. E quando alguém te rejeita, é como se a vida dissesse: chega, agora só o que é real fica. Se isso já aconteceu com você, comenta um "já vivi isso". É mais comum do que parece. Os estoicos entendiam essa dinâmica como ninguém. Para eles, a autenticidade não era uma virtude bonita, era uma necessidade vital. Marco Aurélio acreditava que viver querendo agradar às expectativas dos outros é viver em cativeiro. E a rejeição, por mais amarga que seja, funciona como um corte cirúrgico. Ela remove conexões e situações que estavam apoiadas em ilusões. É por isso que dói tanto, mas é também por isso que liberta. O estoicismo te lembra de algo simples. É melhor ser rejeitado por algo verdadeiro do que aceito por algo que não é você. E quando isso cai no coração, o jogo muda. A partir de hoje, quando você sentir que foi rejeitado, faça um exercício essencial. Se pergunte:
O que em mim ficou aliviado com essa rejeição? Sim, aliviado, porque sempre existe uma parte sua que se cansa de fingir. Depois disso, escreva 2 frases. 1. Prefiro perder o que era falso. 2. Prefiro ficar com o que é meu. Isso realinha sua mente com autenticidade. Outra prática: observe quais pessoas, lugares ou situações continuam com você mesmo quando você está vulnerável. Esse é o verdadeiro filtro da vida. E me conta nos comentários, qual foi a rejeição que revelou quem realmente estava ao seu lado? E quando essa consciência começa a entrar no seu dia a dia, você percebe que a rejeição, na verdade, está te protegendo de viver uma vida que não combina com você. Ela tira o excesso, o falso, o raso e deixa só o essencial. E o mais interessante é o que vem agora. Porque a rejeição, além de filtrar quem você é, também te convida a se expandir, a crescer, a evoluir, a subir de nível. A próxima lição vai abrir exatamente essa porta. Lição 6. Rejeição é convite ao crescimento. Você já passou por uma rejeição que fez tudo dentro de você encolher, como se o mundo tivesse te dado uma rasteira sem aviso? Aquele tipo de dor que faz você pensar: eu realmente não sou suficiente? É um impacto que mexe com o ego, com a autoestima e até com a forma como você enxerga suas próprias capacidades. Mas tem algo curioso nisso. A rejeição sempre aparece quando você está prestes a ser empurrado para um novo nível da sua vida. Ela dói, sim, mas também te chama para crescer. Se isso já aconteceu com você, comenta um "já senti isso", para sabermos que essa lição está falando com o seu momento. Os estoicos tinham uma percepção poderosa sobre isso. Para eles, a rejeição era uma espécie de alavanca, algo que te força a sair do lugar onde você estava estagnado. Marco Aurélio acreditava que tudo aquilo que parece um obstáculo, na verdade, esconde uma oportunidade de fortalecimento interno. A rejeição, nesse sentido, funciona como um professor duro, mas incrivelmente justo. Ela corta caminhos que não servem mais, expõe habilidades que você precisa desenvolver e revela onde você ainda não está pronto. E é nesse choque que o crescimento real começa. A partir de hoje, quando a rejeição bater forte, faça um exercício que muda completamente a perspectiva. Ao invés de perguntar "por que isso aconteceu comigo?", pergunte "o que isso está tentando me ensinar agora?". Talvez a vida esteja mostrando que você precisa de mais disciplina, mais coragem, mais foco ou mais amor próprio. Anote isso. Depois faça uma segunda pergunta: qual é o próximo passo que essa rejeição está me convidando a dar? Essa prática te tira da dor e te coloca na expansão. É um movimento pequeno, mas que abre portas enormes. E me conta nos comentários, qual foi a rejeição que mais te ensinou algo que você não esperava? E quando essa ficha cai, você entende que a rejeição não veio para te diminuir, ela veio para te preparar. Ela aciona um processo interno de crescimento que você talvez nunca iniciaria sozinho. E é justamente nesse ponto que uma virada ainda mais profunda acontece. Porque a rejeição, além de te impulsionar, também mostra o seu verdadeiro valor. E isso é o que vamos destravar na próxima lição. Lição 7. Rejeição mostra o seu verdadeiro valor. Você já teve a sensação de que, quando alguém te rejeita, é como se uma parte do seu valor fosse arrancada, como se aquela negativa tivesse o poder de diminuir quem você é? É uma dor que muita gente esconde, mas que corrói silenciosamente. A rejeição faz você questionar sua importância, sua beleza, sua inteligência, tudo. Mas existe um detalhe que ninguém te conta. É justamente nesses momentos que você descobre o quanto estava entregando seu valor nas mãos erradas. Se isso já bateu em você alguma vez, comenta aí um "já senti isso". Você não está sozinho nessa. Os estoicos tinham uma clareza impressionante sobre isso. Para eles, o valor real de uma pessoa não vem da aprovação externa,
mais do que ela é quando ninguém está olhando. Marco Aurélio dizia que o que os outros pensam é apenas um ruído, nunca a verdade. E quando alguém te rejeita, esse ruído finalmente se cala. A rejeição corta laços falsos, expõe relações que só existiam por conveniência e te mostra, com precisão quase cirúrgica, quem merece permanecer na sua vida. O estoicismo te lembra que o seu valor não aumenta quando alguém te aceita e não diminui quando alguém te rejeita. Ele sempre esteve em você. A partir de hoje, quando você sofrer uma rejeição, faça um exercício de clareza. Pergunte-se: o que essa pessoa ou situação não enxergou em mim que eu já sei que tenho? Pode ser sua lealdade, sua sensibilidade, sua força, sua visão de mundo. Depois, escreva uma frase simples: meu valor não depende da escolha de ninguém. Repita isso até sua mente absorver. Outra prática poderosa: observe quem continua te valorizando mesmo quando você está no seu pior momento. Essas pessoas revelam seu verdadeiro círculo. E aproveita para me contar nos comentários: qual foi a rejeição que te mostrou quem realmente estava do seu lado? E quando essa compreensão se instala, você percebe algo libertador. A rejeição nunca tocou no seu valor, ela apenas revelou quem nunca o enxergou. E quando você entende isso, seu mundo interno muda. E é justamente nesse ponto que chegamos a uma das lições mais profundas de toda essa jornada. A rejeição não só revela quem você é, mas também te livra de caminhos que nunca foram seus. E é isso que vamos destravar na próxima lição. Lição 8. Rejeição. Te livra de caminhos errados. Você já insistiu em algo que no fundo já tinha acabado? Talvez uma relação que você tentava manter vivo sozinho, uma oportunidade que só te drenava, ou até um ciclo que você sabia que não combinava mais com você. Mas mesmo assim continuava ali, esperando que dessa vez fosse diferente. E então vem a rejeição, dura, seca, inesperada. A dor é real e às vezes parece injusta. Mas essa mesma dor também revela algo profundo. Você estava lutando por um caminho que talvez nunca tivesse sido seu. E isso é mais comum do que parece, principalmente quando estamos presos à ideia de ser aceitos a qualquer custo. Os estoicos entendiam essa dinâmica com muita clareza. Marco Aurélio dizia que a vida tem seu próprio fluxo e que sofrer é muitas vezes o resultado de tentar controlar o que não nos pertence. Para o estoicismo, a rejeição é como uma força natural que te empurra de volta ao curso certo. É como um rio que te mostra, silenciosamente, que nadar contra a corrente só te esgota. Quando você perde algo ou alguém, não é sempre punição. Às vezes, é proteção. E quando você olha com atenção, dá para perceber que muitas rejeições te salvaram de escolhas que te afastariam de quem você realmente quer ser, no seu desenvolvimento pessoal. A partir de hoje, quando a rejeição doer, faça uma reflexão honesta. Eu realmente teria prosperado nesse caminho? Muitas vezes, a resposta é um não que você vinha adiando. Depois pergunte: o que nessa situação estava forçando demais? Isso revela onde você estava indo contra o fluxo natural da vida. Outra prática simples: observe o que melhorou, mesmo que discretamente, depois que aquela porta se fechou. Esse é um indício claro de que a rejeição estava te guiando e não te destruindo. E quando essa compreensão começa a se instalar, você percebe que a rejeição não foi uma queda, foi uma correção de rota. Ela tira o que te desviava, o que te drenava, o que te segurava em caminhos estreitos. E é nessa clareza que a jornada fica ainda mais profunda. Porque a rejeição, além de te salvar do que não era seu, também revela a força que você só descobre quando é testado. E isso é exatamente o que vamos destravar na próxima lição. Lição 9. Rejeição revela sua força interior.
Você já viveu uma rejeição que te deixou completamente desmontado, como se tirassem o chão debaixo dos seus pés? Aquele tipo de golpe que te faz duvidar da própria força, da própria essência e que te faz pensar que não vai conseguir se levantar dessa vez. É impressionante como uma única rejeição pode revelar fragilidades escondidas, inseguranças antigas e medos que você achava que já tinha superado. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. É justamente nesse momento de queda que a sua força interior começa a aparecer, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Os estoicos tinham uma percepção brilhante sobre isso. Para eles, é fácil parecer forte quando tudo está bem. Qualquer um consegue. O verdadeiro desenvolvimento pessoal acontece quando a vida te rejeita, te derruba, te testa. Marco Aurélio acreditava que a adversidade não cria força. Ela apenas revela a que você já tinha. E quando você é rejeitado, esse processo acontece na sua frente. A rejeição funciona como um treino da alma. Ela te expõe, te desafia e, ao mesmo tempo, te mostra que existe dentro de você uma resistência que não depende de validação externa nem de aprovação de ninguém. A partir de hoje, quando a rejeição tocar aquela ferida que você evita olhar, faça um exercício simples. Pergunte-se: o que essa dor está tentando me mostrar sobre a força que eu subestimo em mim? Depois observe. Mesmo machucado, você ainda continua tentando, respirando, caminhando, vivendo. Anote isso. Esse registro te mostra que, apesar da dor, existe uma força que não quebra. Outra prática poderosa. Pense nas situações do passado em que você também achou que não aguentaria e aguentou. Essa lembrança reativa sua autoconfiança e te prova que a força não começou agora. Ela já estava aí. E conforme essa percepção se torna mais clara, você entende algo transformador. A rejeição não te enfraqueceu. Ela apenas tirou o excesso, o peso morto, as ilusões que encobriam a sua potência. E quando essa força finalmente aparece, você não volta mais a ser a mesma pessoa. E é exatamente nesse ponto que chegamos à próxima revelação. A rejeição, além de revelar sua força, também é uma história que você pode reescrever. E é isso que a próxima lição vai abrir com profundidade. Lição 10. Rejeição é uma mentira que você pode reescrever. Você já percebeu como a rejeição, quando chega do nada, cria uma história inteira dentro da sua cabeça? Um único não vira uma narrativa completa sobre falta de valor, falta de merecimento, falta de algo que você nem sabe nomear. E o pior é que essas histórias parecem tão reais que você nem questiona. A mente simplesmente assume: se me rejeitaram, é porque eu não sou o bastante. Se alguma vez você já caiu nessa armadilha mental, comenta um "já pensei assim". Você vai perceber que não é só você. Os estoicos tinham uma clareza poderosa sobre esse mecanismo. Marco Aurélio dizia que tudo o que ouvimos é opinião, não fato. E poucas coisas ilustram isso tão bem quanto a rejeição. O que você interpreta como verdade absoluta é, muitas vezes, só a opinião de alguém. Ou pior, a opinião de uma versão insegura sua. A rejeição aciona pensamentos distorcidos, emoções intensas, conclusões falsas. O estoicismo te lembra que nada disso define seu valor. A única verdade é que a rejeição não diz quem você é. Ela revela o que você ainda acredita sobre si mesmo. A partir de hoje, quando a rejeição disparar aquela mentira familiar, faça algo simples e transformador. Identifique o pensamento automático. Talvez seja: não sou bom o bastante, ninguém vai me escolher, não mereço algo bom. Depois pergunte: isso é um fato ou é só a dor falando mais alto? Em seguida, escreva uma versão verdadeira e equilibrada dessa história, como: a rejeição não define meu valor, ela mostra a perspectiva do outro, não a minha. Essa reescrita muda o rumo da sua mente.
E deixa eu te perguntar, qual é a mentira que a rejeição já te fez acreditar? Compartilha nos comentários. Sua resposta pode ajudar alguém que está passando por isso agora. E quando essa habilidade de reescrever narrativas começa a ganhar força, tudo muda. A rejeição deixa de ser uma sentença eterna e vira apenas um ponto no caminho, uma cena, não o filme inteiro. Você entende que o poder não está no que te disseram, mas no que você escolhe acreditar sobre si mesmo. No fim, a rejeição nunca foi o seu fim, foi o seu começo. Agora que você passou pelas 10 lições estoicas, dá para enxergar que cada não te direcionou, te fortaleceu e te reconectou com quem você realmente é. A dor não veio para te diminuir, veio para te despertar. Pensa agora, qual lição você vai aplicar hoje? Escolher só uma já muda completamente a forma como você encara a rejeição daqui para frente. E compartilhar isso nos comentários não é só interação, é o primeiro passo do seu compromisso com você mesmo. E se esse vídeo te ajudou a ver sua história com mais clareza, se inscreve e ativa as notificações para continuar nessa jornada de reconstrução interior. Você não está sozinho. Todo mundo aqui está aprendendo a transformar dor em força. A rejeição tentou te quebrar, mas você escolheu crescer. E isso já diz tudo sobre quem você está se tornando.